Olá pessoal, sou o professor David Adriano do canal Matemática Elementar. Aqui você aprende matemática sem sofrimento. Hoje vamos dar início à aula 1 de função quadrática, uma aula rápida, direta e totalmente conectada ao que você vai encontrar nos vestibulares no dia a dia. Bem-vindo ao projeto Elementar 26. A nossa aula de hoje vai trabalhar a função quadrática. Primeiramente, nós temos que conhecer uma função quadrática, saber quem são os elementos e a sua regra para a gente poder calcular ela. Então, galera, a função quadrática ela sempre vai ter essa representação. F em função de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Uma coisa que você tem que ficar bem atento, né, uma observação, é o quê? Que esse a, né, o azinho, tanto o a, b e c são coeficientes numéricos que pertencem aos reais, sendo que esse a, ele sempre tem que ser diferente de zero. Tá? Ele sempre tem que ser diferente de zero. Observe que o gráfico da minha função quadrática é uma parábola, é uma curva, onde essa curva ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Vamos ficar atento. Mas quem é que faz essa parábola mudar o sentido de cima para baixo? E, no caso, o gráfico da minha função quadrática ele vai possuir um vértice, um eixo de simetria e as raízes. Cada item desse a gente vai trabalhar em uma aula, tudo bem? Então, fica comigo aí. Então, galera, é o seguinte, para a gente entender a parábola, o comportamento da minha parábola, que pode ser representada em várias situações do dia a dia, como lucro máximo, lucro mínimo, o lançamento de um objeto, tudo isso, a função quadrática ela tem uma gama de aplicações no dia a dia. Então, para isso, a gente tem que saber a definição. É obrigatório saber a definição. Então, observe bem, a concavidade da minha parábola, ela pode ser o quê? O A maior que zero. Quem é o A? O A é da minha função, ó, da funçãozinha aqui que a gente já trabalhou agora há pouco, ou seja, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso quer dizer que quando esse Azinho aqui é positivo, maior que zero, ela vai abrir, no caso, ela abre para cima, ou seja, ela vai ter um valor mínimo. Já no caso o inverso, né? Que isso aqui você tem que ter atento, tem que ficar cuidado, porque aqui no caso ele vem, na maioria das questões vestibular, ele vem com esse nome aqui, um valor máximo ou altura máxima, que a gente vai trabalhar aqui em nossas aulas. Isso quer dizer que esse A é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, isso quer dizer que a sua função f em função de x, ela está menos ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse camaradazinho aqui, o A, ele está negativo. Então, é ele que determina o comportamento da minha parábola, tudo bem? Então, fique atento, o A que vai determinar. Se ele é positivo, eu tenho um valor mínimo. Se ele é negativo, eu tenho um valor máximo. Então, ou seja, se ele está negativo, ela está triste. Se, no caso, ela está positiva, ela está feliz. Só lembrar desse esquema que não tem erro. E aí, um ponto interessante, né, para eu trabalhando o comportamento da minha parábola, eu tenho aqui as raízes da minha equação. As raízes dessa minha função quadrática, que eu vou transformar ela numa equação, mas quando é que eu faço isso, professor? É quando ele quer que você zere, né? Isso, ele quer como esvaziar um determinado recipiente, quando esse objeto toca no chão, quando esse objeto vai ficar parado. Isso são aplicações do dia a dia utilizando a função quadrática. Para eu resolver, você tem que lembrar desses dois camaradas aqui, no caso dessas duas fórmulas, que no caso eu tenho essa primeira aqui, que é a famosa fórmula de Bhaskara, e eu tenho essa outra aqui, que é o meu querido camarada discriminante, que você já deve lembrar, mas fique atento. Toda vez que você vai resolver uma equação do segundo grau, não é isso? Qualquer equação do segundo grau, você tem que ficar atento a esse camarada aqui. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o delta, que é o discriminante, ele tem três observações importantes. Primeiro, quando você está calculando, você pega uma função quadrática e iguala o valor dela a zero, que ele quer as raízes, né? Aos pontos que ela vai tocar no eixo x. Nesse caso, quando o delta é maior do que zero, ela não vai tocar no eixo x, porque ela não vai possuir raízes reais. Por exemplo, você está lá calculando, você vai encontrar a raiz quadrada de menos 4. Você não tem nos reais, somente no números complexos. Então, isso daqui
não existe nos reais. Então, você não vai calcular. Agora, quando o delta é maior do que zero, você tem duas raízes reais. Então, ela vai tocar em um único ponto no eixo x. E quando o delta for maior do que zero, a função tem duas raízes reais distintas. Ou seja, ela vai tocar em dois pontos, que é o famoso x1 e o x2. Ok? Então, fique atento a isso, tá bom? Que aí não tem problema nenhum. É bem tranquilo. É como dizem meus alunos, é trivial. Então, olha só. O tio trouxe aqui dois exemplos. Um bem direto, para você destravar aí a sua mente. Você pode até pausar o vídeo aí, pause o vídeo, tente resolver, que agora eu trago a solução. O que ele quer nessa questão aqui no nosso exemplo 1? Calcular as raízes da função f função de x é igual a x ao quadrado mais x menos 12. Quando ele pede isso, meus camaradas, ele quer o quê? Ele quer que você encontre em que ponto a minha parábola, quais são os pontos que a minha parábola vai tocar no eixo x. Será que ela toca em um ponto? Ou ela vai tocar em dois pontos ou não vai tocar nenhum? Então, primeiramente, você vai pegar a função, no caso aqui, o f de x, eu vou igualar a zero. Isso quer dizer que você vai ter, no caso aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 12 é igual a zero. Logo, aqui ficou uma equação do segundo grau. Então, aqui você vai, no caso, calcular o discriminante, o meu querido delta, que no caso é b ao quadrado menos 4ac. Logo, aqui você já sabe que aqui, fazendo aqui o esqueminha, aqui você sabe que é 1, né? Isso, vou botar até de outra cor aqui, ó. Observe que, professor, não estou vendo nenhum número. Lembra que o tio já falou em aulas? Nesse caso aí, sempre tem um elemento. É um sujeito oculto, ou seja, aqui é 1, aqui é 1. Então, você tem o quê? Que nesse caso, o meu A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 12. Cuidado com o sinal, não esqueça do sinal. Então, nesse caso, o delta vai ser igual, nesse caso, ficaria 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 12. Por que é o sinal importante? Porque ele vai mudar aqui, galera, ó, vai ficar delta, ó, delta vai ficar, no caso, 1 mais 48. Opa, 48 aqui. Isso quer dizer que o delta é igual a 49. Uma dica, esse número aqui, quando você calcula o delta, geralmente ele é um número quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz quadrada exata. Geralmente nos casos aparece isso, tá bom? Então fique atento aos números quadrados perfeitos. Dito isto, agora você tem aqui, ó, que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E aqui a gente já pode fazer o seguinte, logo, x vai ser igual, quem é o b vai ficar menos 1, não é isso? Mais ou menos, já botando aqui, ó, raiz quadrada, não é isso? Ó, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Logo, eu já vou colocar 7 aqui, dividido por 2, que 2 vezes 1 é 2. Então, calculando, x' 1, que é a minha primeira raiz, positiva, então fica menos 1, mais 7 dividido por 2. Isso daqui vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. E o x2 vai ser igual a quanto? Menos 1. Agora eu vou pegar o negativo com menos 7, não é isso? Menos 7 dividido por 2. Isso daqui vai ser igual a quanto? Menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. E aí ele pede, né, as raízes, ou seja, a solução vai ser dado por quem? Galera, bota primeiro o negativo. Fica menos 4 e 3, obedecendo a reta numérica. Tá vendo como é fácil? E aí o tio trouxe outro exemplo aqui para vocês. Agora, como é que uma questão de vestibular pode cobrar o conteúdo de função quadrática, o que a gente estudou até agora? Observe essa questão, pause o vídeo, tente resolver, que agora eu vou trazer a solução para você passo a passo dela. A questão da Universidade Federal de Minas Gerais fala o seguinte: um certo reservatório contendo 72 metros cúbicos de água deve ser drenado para a limpeza. Decorridas T horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros cúbicos é dado por... Aqui nós temos a nossa função quadrática. Sabendo-se que a drenagem teve início às 10 horas, o reservatório estará completamente vazio às... Cuidado!
toda questão de vestibular tem uma malícia. O que é que o aluno geralmente às vezes faz? Ele vai pegar esse V em função de t igual a zero. Se você fizer isso, você vai encontrar a alternativa errada. Por quê? Porque o reservatório ele já tem um volume, que é 72 metros, e eu tenho aqui um volume. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer que o volume em função de t é igual a 72 metros cúbicos. A minha questão já deu essa informação. Logo, é você pegar esse valor e substituir na função. Ou seja, você tem aqui 72 é igual a 24t menos 2t ao quadrado. Pegando esse camarada aqui, jogando para o outro lado, você tem aqui 2t ao quadrado, muda o sinal, menos 24t mais 72, não é isso? Igual a zero. Logo, agora você divide isso daqui tudo por 2 para encontrar uma equação uma equação equivalente, que no caso vai ficar t ao quadrado menos, no caso, 12t mais 36 igual a zero. E aí você tem uma equação do segundo grau. Calculando aqui o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Você vai notar algo bem interessante. Logo, o delta vai ser igual, você tem menos 12 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que é esse valor desse cara, vezes 36. Quando você calcular esse delta, você tem aqui 144 menos 144. Isso quer dizer que o delta é igual a zero. A gente viu hoje na nossa aula, se o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Isso quer dizer que o t vai ser igual a menos, no caso aqui com menos 12, não é isso? Mais ou menos a raiz quadrada de zero. Dividido tudo por quem? Por 2 vezes 1. Isso daqui vai ser zero. Logo, o meu t vai ser igual a 12 dividido por 2, que isso aqui vai ser igual a 6 horas. Então, ele levou 6 horas para esvaziar completamente 72 metros cúbicos. Como ele teve aqui o início às 10 horas, aí você soma. Então, no caso, você tem 10 mais 6, que é igual a 16 horas. Então, qual seria a alternativa correta? Letra B. E tá aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de função quadrática. Se gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal Matemática Elementar. Venha fazer parte do projeto Elementar 26. Mais novidades, fale comigo no direct. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Até a próxima aula. Tamo junto sempre. Fui!